Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Uma excelente quarta-feira para você, um ótimo dia. Hoje é dia 20 de outubro e vamos começar o nosso debate? Vamos lá, então você pode ir lá nas nossas redes sociais, acessando você vai assistir ao programa a partir de agora, tá? No nosso Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, Eu Tô Na Vida. Não tem ainda inscrição por lá, faça a sua inscrição, clica no sininho para você receber notificação toda vez que o programa estiver ao vivo, tá? Também dê aquele joinha e compartilhe com seus amigos aí no seu WhatsApp para que possam assistir ao debate também. Quer participar junto com a gente? Então você pode ir lá no chat no YouTube, pode dar a sua opinião por lá e também é através do nosso WhatsApp, que é o 12997472010, e tem a nossa enquete também que rola lá no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Já quero dar bom dia para ele. Cláudio Apolinário, bom dia! Bom dia, Simone, bom dia a todos os nossos ouvintes, todos que estão nos ouvindo pela Vida 96,5, nos ouvindo pelo app Vida Play ou nos vendo e ouvindo através das mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube /Eu Tô Na Vida. Vem pra cá, participe conosco. Aliás, Simone, o meu aqui tá desativado. Batemos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Verifica aí pra mim, agora, porque o meu aqui eu desativei ontem aqui, não consegui ativar de volta. Sim! Estamos com 8.700. 8.700 inscritos no canal. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. E você que não está inscrito ainda, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha, compartilhe, dá um oi aí na sala de chat, porque todas essas ações nos ajudam para que o YouTube distribua para os nossos próprios seguidores. É um negócio de louco hoje as mídias sociais. Você vai lá e fala para as pessoas te seguirem, as pessoas te seguem. Se elas te seguem é porque elas querem o teu conteúdo. Mas agora o YouTube que ele faz, ele não entrega, nem o YouTube, nem Facebook, nem o Instagram, eles mudaram o algoritmo e eles não entregam para todo mundo que é a sua audiência. Ou seja, a pessoa que decidiu te seguir. Então quando você faz essas ações, você clica no joinha, clica no sininho, manda lá um oi na sala de chat, ele entende que o conteúdo é relevante e aí ele distribui para mais pessoas da sua própria audiência. Então faça isso, com isso você nos ajuda para que o conteúdo chegue para mais pessoas e nós possamos crescer, e as pessoas, todos que nos acompanham, possam crescer aí na graça e no conhecimento. Hoje nós vamos discutir um tema muito interessante, um tema atual, um tema absolutamente contemporâneo, que é a questão aí da dança no culto. Dança no culto é correto à luz da Bíblia? E aí, pode, Arnaldo? Dança na hora do culto? Nós queremos saber a sua opinião através do Instagram, Facebook, YouTube Eu Tô Na Vida e também através do WhatsApp da Vida. Isso, no WhatsApp você pode mandar aquele vídeo e também um áudio pra gente de 30 segundos, tá bom? E também mensagem digitada. Aí você escolhe. Quer fazer a sua pergunta também, de repente você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou quer dar a sua opinião, é lá no 12997472010. Estamos esperando você. Maravilha! E você pode também responder a nossa enquete. A enquete está disponível no YouTube e também no Facebook. Eu Tô Na Vida. Vai para lá, participa e nos dá a sua opinião. Dança no culto é correto à luz da Bíblia? Nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação. Alguns vão dizer que, inclusive, que isso é coisa de modernidade, que as igrejas estão muito moderninhas, igreja da porta larga e assim por diante. Nós queremos a sua opinião e a sua participação. Você pode mandar ela por áudio e por vídeo através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, e você pode também mandar a sua opinião através de mensagens digitadas, tanto no WhatsApp quanto nas nossas mídias sociais. Hoje, recebendo aqui nos estúdios o reverendo Marcos Kleber, pastor Paulo Henrique. No terceiro bloco teremos a participação do pastor Luciano Scala. Reverendo Marcos Kleber, satisfação, prazer imensurável, inenarrável receber Vossa Excelência aqui nos nossos estúdios. Obrigado, não sei se sou digno de tanta cortesia, mas fico feliz de estar aqui e meu desejo sincero é colaborar com os irmãos na compreensão deste assunto tão importante. Afinal, tudo que diz respeito ao culto ao nosso Senhor é de extrema importância e deve ser discutido, debatido para que possamos cultuá-lo corretamente. Maravilha! Também conosco aqui o nosso querido Paulo Henrique, na verdade, nosso querido PH. PH, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Muito bom dia, pastor Cláudio, todas as meninas,
pastor, um prazer em conhecê-lo, todos os ouvintes que estão ligados aí na Rádio Vida, um tema atual mesmo, né, que faz parte aí da vida do cristão no dia a dia do culto na igreja. É uma questão prática, não só teórica. Então nós vamos tentar aqui elucidar à luz da Bíblia se é correto ou não a dança no culto. Acredito que nós temos muito a aprender hoje com a palavra de Deus. Vai ser uma bênção, como tem sido todas as vezes nesse debate. Maravilha, porque a igreja é natural, a igreja tem se modernizado, né? A gente verificar hoje, por exemplo, tem um debate que dá até pra gente fazer com relação a fotos durante o culto, porque tem irmãos que se sentem incomodados com um fotógrafo, com alguém tirando foto, né? A pessoa tá lá adorando, com a mão levantada, e quando ela abre o olho, tem lá uma lente olhando para ela. Mas isso é uma questão de hoje da modernidade, ou seja, hoje você tem que transmitir pela internet, transmitir pelo YouTube. Então tudo isso está se tornando hoje uma novidade para a igreja. Antigamente não se tinha isso. O culto ele era muito mais indoor, muito mais interno. Hoje o culto ele está indo para fora. Então são vários assuntos que fazem parte da nossa prática cristã e que é importante nós abordarmos. Hoje nós vamos falar sobre dança. A dança no culto, ela é correta à luz da Bíblia? Nós queremos a sua opinião, a sua participação através então das nossas mídias sociais, também através do WhatsApp da Vida. Não esqueça que mandando áudio, você precisa mandar ali áudio e vídeo, você pode mandar ali com até ou por volta de 30 segundos, ok? Para que nós possamos colocar o maior número possível de pessoas. Nós vamos começar então com o reverendo Marcos Kleber. Faz tempo que o reverendo não vinha, então agora, reverendo, olha o relojão ali, ó. Então agora, meu amigo, tá na cara do gol, não tem como errar, tá bom? Então 2 minutos inicialmente para suas considerações finais sobre o tema de hoje. Ok, eu gostaria de fazer algumas considerações. Elas são um tanto óbvias, no entanto importantes. Vamos lá. Primeiro, danças são manifestações artísticas que se utilizam, obviamente, do corpo, sejam elas cadenciadas a partir de um estilo próprio, né? Ou coreografada. As danças em si não são pecaminosas. Não necessariamente todas as danças são sensuais, sugestivas ou profanas. Danças no culto, no entanto, né? Agora, quanto a danças no culto, e é importante definir o culto aqui. Eu não estou me referindo a culto familiar que você faz no seu lar, eu não estou falando do culto particular, mas culto público solene é correto à luz da Bíblia? Danças no culto solene é correto à luz da Bíblia? Observe que também não é à luz da experiência. Eu danço e não vejo mal algum, não é à luz da cultura, é próprio da nossa cultura, mas à luz da Bíblia. Bem, à luz da Bíblia, eu entendo que não há menção alguma nas Escrituras de danças litúrgicas ou coreografias no contexto de culto público. Portanto, eu vou argumentar que danças no culto não são corretas à luz da Bíblia. Maravilha. Opinião dada inicial, então, do reverendo Marcos Kleber. Nós teremos agora a participação do pastor Paulo Henrique, que também terá os mesmos 2 minutos, até 2 minutos, para fazer a sua consideração inicial sobre este tema. Dança no culto é correto à luz da Bíblia? Queridos, quando nós falamos de dança, né, no culto, envolve uma questão litúrgica. E até a gente está discutindo nos dias de hoje sobre o que na verdade é a teologia. A teologia ela é uma releitura de temas atuais. A teologia ela é uma nova perspectiva daquilo que a gente aprendeu lá atrás. Será mesmo que a dança no culto é algo que nós podemos caracterizar ou chamar como modernidade, né? Ou modernismo? Será que eu, por ter nascido na igreja e tal, e estar acostumado com uma liturgia mais primitiva, né? Aquele modo que eu fui ensinado, será que não é estranho aos meus olhos? A realidade é, o que a Bíblia tem a ver com isso? Será que ninguém na Bíblia dançou? Será que nenhuma pessoa nas Escrituras praticavam isso? Então, na verdade, a gente precisa se ater ao que a Bíblia diz, né? Para saber se realmente vale a pena, pode ou não pode o culto, se é desrespeito a Deus, se Deus aceita ou não, né? Aquilo que o pastor colocou como, eu estou acostumado, eu não vejo assim, como base de doutrina é a Bíblia. E aí nós temos muitos textos para
afirmar e mostrar que nas escrituras a gente tem sim a prática litúrgica com relação à dança. E aí o pessoal fala assim, você tem que ter pelo menos 3 textos para mostrar que eu não sou adepto à teologia do texto, no sentido de um acumulativo de textos, mas a gente tem algumas provas. Salmo 150, verso 4, Salmo 87, 7, Eclesiastes 3, 4, Lamentações 5, 15, Salmo 30, 11, Salmo 149, 3, Jó 21, 11... São esses textos que a gente tem para mostrar aqui. E depois a gente vai pontuar como Davi dançou e Miriam também dançou na presença de Deus. Maravilha, opiniões dadas então pelos nossos convidados, opinião inicial dada, portanto o reverendo Marcos Kleber está defendendo que na prática litúrgica não se deve ter a prática da dança, e o pastor PH está defendendo que sim, inclusive citou alguns textos bíblicos que certamente serão alvo de discussão aí durante o nosso debate. Nós vamos ouvir então os áudios também tratando sobre o assunto, o primeiro deles do pastor e professor Heber Campos Júnior e o segundo do pastor Ademir Nunes. Vamos ouvi-los. Eu acho saudável nós pensarmos em colocar no culto aquilo que a Bíblia coloca como próprio de culto. Existem elementos que são fáceis de enxergar na Bíblia como fazendo parte do culto. Danças e peças teatrais não são fáceis de você achar fundamento bíblico como parte do culto. Mas qual é o problema da maioria dos evangélicos? É que eles acham que para fazer alguma coisa tem que colocar no culto. Meu encorajamento a você é começar a pensar a ser praticante de artes, mas de não ter que incluir tudo no culto. Vou dar um exemplo. Você pode gostar de futebol, mas ninguém joga futebol no culto. Ô pastor, mas a gente não joga futebol para a honra e glória do Senhor? Claro que sim. Mas não precisa botar uma trave e bater um pênalti aqui dentro na hora do culto. Eu estou falando sério, estou falando de uma coisa que pode ser santa. Isto é, você deve praticar esportes com o intento de fazer exercício, de cuidar do seu corpo, mas isso não significa que tudo que você faz de bom tem que fazer parte do culto. Então, minha resposta simples é: seja cuidadoso para incluir no culto o que é próprio de culto. Porém, não elimine essas coisas só porque elas não fazem parte do culto. O cristão deveria aprender que ele não tem que trazer tudo do mundo para aqui dentro. Existe uma esfera, chama-se igreja, em que a gente pratica as coisas próprias de igreja. Mas existe uma esfera artística, uma esfera para o esporte e assim por diante. É bom que a gente entenda que nós transitamos por todas elas e vivemos para a glória de Deus em todas elas. 96.5 Debate da vida. Eu sou completamente favorável a que haja dança no culto. Nós precisamos resgatar a dança como uma expressão de louvor que vai muito além daquilo que nós imaginamos. Como nós vivemos numa cultura em que a dança, dentro da nossa cultura, era tida como algo pecaminoso, temos então essa dificuldade de aceitarmos a dança nos cultos. Todavia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a dança era uma expressão de adoração, de louvor ao Senhor. Miriam dançou quando atravessaram o Mar Vermelho, cantou e dançou com o seu tamborim e celebrou o Senhor através das danças. O rei Davi, quando recuperou a arca e voltou para a cidade, trazendo a arca, ele ia na frente daquela comitiva, dançando e celebrando ao Senhor. E a pessoa que quis censurá-lo pela sua expressão de louvor, acabou se tornando uma mulher estéril. Eu vejo a dança como expressão de adoração ao Senhor, como expressão de louvor, muito além daquilo que nós conseguimos imaginar. Maravilha, então os áudios aí do pastor Ademir Nunes, também do pastor Heber Campos. O pastor Ademir Nunes mencionou o caso também de Davi, o caso de Miriam, que dançaram na presença do Senhor, citando inclusive no final da sua fala que quem quis censurá-lo se tornou estéril. Portanto, cuidado, pastor Marcos, porque este mal pode vir sobre... Eu não tenho filhos ainda, hein? Então, tá vendo?
E o pastor Heber Campos, que já defendeu ao contrário, dizendo que nós devemos colocar no culto aquilo que faz parte da liturgia de culto e que teatro e dança não é fácil praticar, não é fácil encontrar contexto bíblico para isso. Então ele defende que as práticas elas são naturais, mas que devem ser separadas da prática da liturgia do culto. Nós queremos a sua opinião e a sua participação através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Eu tô na vida e também através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010. Mande para cá áudio, vídeo, nos dê a sua opinião, que vai fazer parte aqui do próximo bloco. Certamente vão contribuir com o nosso programa de hoje. Começa então agora com o pastor PH, que vai ter tempo agora para explanar melhor o seu ponto de vista e levar você, ouvinte, ao entendimento sobre o assunto de hoje. Até 4 minutos, pastor. Queridos, nessa parte inicial, como já fora dito, né, pastor Ademir e aos demais irmãos, o outro pastor Heber Campos, se não me falha a memória, também entendendo que não é que é proibido ou que não exista, mas que nós precisamos saber como fazê-lo, e isso é de suma importância. Bom, além dos textos supracitados, nós precisamos entender o seguinte: segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 14, vai mostrar que Davi, ele dança ali e é na presença de Deus, até chegar à presença de Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 20, o verso de número 21, vai dizer que Miriam, ela pega o tamborim, e pegando o tamborim, isso é muito conhecido nas igrejas pentecostais, né? Pega o tamborim e as suas amigas, as suas companheiras também vão pegar ali o tamborim e começar a dançar na presença de Deus. E aí o pessoal vai falar assim: mas tudo isso é lá no Antigo Testamento, então não faz parte para a igreja. Essa questão da dança a igreja primitiva não praticava, e isso não aconteceu ali no Novo Testamento. A gente tem um texto de Lucas capítulo 15, versículo 25, né, o clássico ali do filho pródigo, e você pega o texto, quando ele chega perto da casa, ele ouve a música. E o texto fala que ele ouve a música e a dança. Eu acredito que ele não ouviu a dança, que ele viu a dança. E a gente precisa trabalhar aqui a questão do original. Só que, se a gente for trabalhar parábola, o que é uma parábola? Como interpretar uma parábola? Pegar os elementos reais e colocar aqui nessa parábola. Aí a gente vê aquela pergunta, olha, lá do primeiro ano do seminário, lá da primeira parte de hermenêutica, quem é o pai do texto? Deus. Quem é o administrador do texto? Jesus. Quem é o filho novo? E quem é o filho velho? O camarada que saiu da igreja e tal, voltou, tinha tudo, beleza. Então, se a casa aqui, o templo, é a igreja, então ele estava dançando, estava tendo dança, festa, e aí ele falou assim: o que está acontecendo lá? Não, é a festa porque o seu irmão voltou. Peraí. O meu irmão voltou, tá tendo dança, tá tendo festa. Então a gente vê essa prática no Novo Testamento. E aí depois você tem Lucas capítulo 7, versículo 32. Porque aqui é uma questão cultural. A gente fala assim: a gente tocou flauta, vocês não dançaram. Nós tocamos, nós choramos, né? Contamos uma lamentação e contamos uma lamentação e vocês não choraram. Tocamos uma música e vocês não dançaram. Então significa o quê? Que era comum dentro daquelas culturas essa questão. Agora, na verdade, a adoração, a dança, ela não começa aqui na terra. Ela começa no céu. E é aqui que a gente precisa trabalhar algumas questões. Quando você vai ler Isaías capítulo de número 6, versículo 1 e o verso de número 4, vou até ler esse texto para não ficar aqui só nas minhas explicações. Isaías capítulo de número 6, ele vai dizer o seguinte, é um texto muito conhecido, né? Muitos irmãos que gostam desse texto, inclusive, o texto vai dizer o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Então, peraí, como que é esse elemento? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, era uma posição que eles faziam, e com 2 voavam.
essa ideia aqui é a ideia da adoração no céu. Na minha volta, na minha outra fala, eu dou a explicação e explico e pontuo aqui as bases para essa questão. Maravilha. Reverendo Marcos Kleber também terá até 4 minutos para expor o seu pensamento sobre este tema e sobre este assunto. Pastor. Primeiro, eu entendo que esse ambiente de discussão ele é muito salutar, né? E eu me sinto feliz de compartilhar até mesmo com o irmão, daquelas ideias que eu discordo e faço respeitosamente, né? Pois o considero como um servo do Senhor, mas agora eu tento explicar o que eu entendo a respeito deste assunto. Primeiro, nós devemos nos ater ao fato da importância que Deus dá ao culto a Ele próprio, né? Independentemente do local, quando o povo de Deus se reúne com um propósito específico de adorá-lo de forma pública, ali nós temos um culto solene. E esse culto solene deve ser realizado conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E Deus exige de nós cuidado e zelo com o culto a Ele. Não por acaso, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o culto, tais como cultuar somente a Deus, não terás outros deuses diante de mim, outros ídolos, sem imagens, afinal nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós não podemos tomar o seu nome em vão, nós devemos reservar um dia para cultuá-lo. Agora veja, já que Deus tem essa preocupação com o culto a Ele, como nós devemos cultuá-lo? Eu entendo e corroboro aquilo que o reverendo Heber Júnior havia dito, né, que nós devemos cultuar e estruturar o culto público a partir daqueles elementos que são claramente declarados nas Escrituras. Eles estão tanto no Antigo Testamento e tem corroboração no Novo Testamento, mostrando aí uma relação de continuidade. Vamos lá. Então, quais são os elementos do culto? Você encontra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, orações, leitura e pregação da palavra, cantar salmos e hinos, celebração, né, da Santa Ceia e batismo, você vê isso no Novo Testamento claramente, ofertas, etc. Esses elementos estão lá. Eu vejo correspondentes no Antigo Testamento, vejo no Novo Testamento. Então, esses são os elementos de culto, né? Agora, observe, danças não aparecem como elementos de culto. Danças não aparecem como elementos de culto. Quando o pastor Paulo Henrique, reverendo para a gente também, não há problema quanto a isso, né? Quando o pastor Paulo Henrique cita os versículos, de fato eles estão lá. Eu não discordo dele nesse ponto. Agora eu discordo de que aqueles versículos não estão inseridos no contexto de culto. E nós vamos discutir isso. Nós teremos oportunidade para isso. Eles não estão num contexto litúrgico, não estão num contexto de culto, né? E é importante nos atentarmos a esta questão, porque, ora, se eu não encontro respaldo na palavra de Deus para dizer que dança é um elemento de culto, e se Deus tem uma preocupação enorme com a forma como ele é adorado, eu não posso, de uma forma descuidada, inserir isso no culto. Eu não posso inserir isso no culto. Eu tenho que adorar Deus como Ele quer ser adorado. E Deus proíbe um culto em um estilo próprio, ainda que eu seja bem intencionado. Veja, Deus havia dito que ninguém iria tocar na Arca da Aliança. E nós temos aquele episódio em que Uzá, quando a arca é saída da terra dos filisteus e está retornando a Jerusalém, a arca vai cair, ele coloca a mão. E o que acontece com ele? Deus o fulmina, ele morre. A intenção era boa, era aparar a Arca da Aliança. Mas Deus havia dito que não era para tocar na arca. Então, agora eu estou dizendo que isso vai acontecer conosco? Não. A medida administrativa na nova aliança pode ter mudado, mas o princípio continua. E o princípio é: o que foi estabelecido, e tão somente o que foi estabelecido para o culto, deve ser considerado. Aquilo que não é tido como elemento de culto pode ser bom em outros contextos, mas não deve ser trazido para o culto público solene.
Maravilha. Opiniões iniciais dadas, então, dos nossos convidados. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião sobre o tema de hoje. Nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco é o bloco do embate, onde os nossos convidados terão a oportunidade de interferir um na fala do outro para te ajudar na linha de raciocínio. E também é o momento da sua participação em áudio, em vídeo, em mensagens digitadas. Qual é a sua opinião? Dança no culto é correto à luz da Bíblia? Nós queremos a sua opinião. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre o Hortifruti Oriente. Aqui tem açougue, supermercado e padaria. E ainda você encontra qualidade e economia todos os dias. Trabalhamos também com cestas básicas e contamos com serviço de delivery e retira. Faça seu pedido pelo nosso novo número de WhatsApp, 12 97405 1532. E receba suas compras no conforto da sua casa. Consulte condições. Hortifruti Oriente, em São José dos Campos. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Nossa, que calor. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio. A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede, e isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Djamila Ribeiro não recebeu o cachê. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! Vem aí, o Seminário Bíblico Teológica Vida. Um curso presencial aos sábados, de formação bíblica e ministerial. Panoramas das Escrituras, doutrinas bíblicas, como interpretar a Bíblia lidando com falsas doutrinas e muito mais. Faça parte da primeira turma. 11 9 3355 6677. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. Não muda de sintonia. Vida FM. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste às transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E agora vamos falar de SLG Service. SLG Service é uma empresa que cuida de ar-condicionado, toda a parte de refrigeração, tanto na parte preventiva quanto na parte de manutenção e instalação de ar-condicionado. Então, se você tem a necessidade na sua empresa, na sua estrutura, de
colocar, de instalar ar-condicionado, a SLG Service, ela faz todo o desenvolvimento do seu projeto. Então ela vai, ela verifica o local, ela verifica todos os equipamentos que você vai colocar ali, quantidade de pessoas, calcula a carga da área e instala o ar-condicionado para você. Além da parte da instalação, eles fazem também o serviço de prevenção e manutenção. O preventivo sempre é o melhor caminho, ou seja, através de contratos mensais, você vai pagar uma manutenção e eles vão estar lá fazendo essa parte preventiva. O preventivo é sempre o melhor, porque você não vai ter problemas nas suas máquinas, ou seja, antecipa-se o problema. Limpeza do ar-condicionado, verificação de dutos e assim por diante. E além disso, se você já tem esse ar-condicionado instalado e você está com um problema, não está refrigerando direito e assim por diante, eles fazem também toda a verificação para dar sequência no seu serviço, ou melhor, dar sequência no trabalho e resolver o seu problema de forma que você não tenha problema de rinite. Tem gente com rinite e não sabe, mas é o ar-condicionado de casa ou do trabalho que está prejudicando. Então faça a limpeza, a parte preventiva, a SLG Service atende você com toda a qualidade. Então você quer um orçamento sem compromisso da SLG Service? 12 99638 8808, 12 99638 8808. Você manda um WhatsApp, eles respondem para você e vão te dar todo o suporte necessário para que você possa ter o seu trabalho com qualidade. Tá casando, montando seu apartamento, a sua casa, vai colocar lá o ar-condicionado e coloca, meu irmão, porque depois você muda, aí é um problema fazer o serviço. Então já coloque antes, 12 99638 8808. Repetindo novamente, devagar, para você anotar, 12 99638 8808. Pastor, eu não tenho nada para fazer agora de ar-condicionado. Anota o telefone? Anota, porque o dia que você precisar, você tem o telefone. Se alguém te falar de ar-condicionado, indique uma empresa que é séria, que nós conhecemos. 12 99638 8808. 12 99638 8808. SLG Service, te ajudando a melhorar o clima. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. De volta com Debates da Vida e agora, bloco do ouvinte, bloco do embate. Então queremos ouvir você. Corre lá pro WhatsApp e já manda aí a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Ou então faz uma pergunta também sobre o nosso tema de hoje, que é o 12997472010. E também pode participar da nossa enquete, que eu quero saber agora como que tá, Cláudio. Vamos lá, o resultado então da nossa enquete. Eu confesso para você que me surpreende também o resultado da enquete, levando em consideração que temos um público mais conservador, digamos assim, na Rádio Vida, mas eu tenho aqui um resultado interessante. 64% no Facebook estão dizendo que sim, que dança no culto é correto à luz da Bíblia, e 36% estão dizendo que não. No caso do YouTube, 72% estão dizendo que sim e 28% estão dizendo que não. Hoje, Facebook e YouTube estão mais ou menos alinhados. Então a tua participação, a tua opinião, ela é muito importante para nós. Simone, vamos para os áudios e na sequência eu leio algumas opiniões. Vamos lá então. Rafael Rodrigues de São José dos Campos, também o Rufus Godoy de Taubaté, o José Alves de São José, também o Antônio Oliveira de Taubaté, participando com a gente através de áudio. Eu sou Rafael de São José dos Campos e pra mim, dançar eu não vejo como pecado não. Porque quando a gente estava no mundo, a gente dançava, a gente fazia as coisas do mundo. Porque quando a gente está na igreja, a gente não pode dançar, a gente não pode se alegrar. A palavra nos diz lá em 2 Samuel também que Davi, ele dançou. Então, eu acho que não tem pecado em questão de dançar na igreja, mas sim de adorar o Senhor. Bom dia a todos. Bom, se a gente começar a usar certos versículos para começar a justificar certas coisas no culto, isso vai abrir a porta para tantas outras coisas. Precisamos parar de nos preocupar em agradar a todos e realmente a praticar o que está na Bíblia. A paz do Senhor a todos os debatedores, São José de São José dos Campos. Eu acho que dança no culto é uma aberração. O povo está querendo mudar, as igrejas querendo mudar o ritmo de adoração a Deus. Deus não aceita. Jesus dançou, Deus dançou. Bom dia, Rádio Vida. Antônio Oliveira de Taubaté. Eu sou e não sou também a favor de danças no culto.
Porque se nós vamos fazer um trabalho evangelístico, nós podemos usar de vários meios. Mas se nós estamos nos reunindo como igreja, como em Atos 2, ali não tem menção de dança em Atos 2. Eu queria que os pastores me dissessem no Novo Testamento ali, menção de dança ali entre os apóstolos. Nós precisamos voltar às Escrituras e à oração e à palavra somente. Maravilha, estão aí as opiniões iniciais então, dos nossos ouvintes. Temos também o irmão Cícero Alves. Ao meu ver, creio que é lícito sim, desde que para adorar a Deus. Cleiton de Jacareí, muito complicado devido às roupas usadas pelas nossas queridas irmãs. A dança em si, sem problemas. Porém, temos que ter muito cuidado para não envergonhar a palavra. Mas aí, Cleiton, tem roupa que as irmãs usam, não estão na dança não, elas estão lá no meio do povo. E só o sangue do cordeiro. Né? E aí não é nem só as irmãs, não. Irmãs, irmãos e assim por diante. Fábio de Taubaté, creio que sim, mas com equilíbrio, respeito e que não crie constrangimento. José Roberto, o rei Davi dançou para Deus. Jesus falou que os verdadeiros adoram a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, adorar a Deus em qualquer lugar. Mas tem que ser tudo para a glória de Deus e nunca para o homem. Sampaio de Pindamonhangaba, desde que haja ordem e decência, sem erotização, é bem-vinda. Edson Santos, antes, quando eu era do pentecostal, entendia que sim, porque não tinha muita explicação. Mas agora, faço parte de uma igreja tradicional e aprendi que nos templos e nos cultos não haviam danças. E Vanessa Carvalho, assunto maravilhoso, porque os varões foram chamados para as guerras e não para usar sapatilhas. Até os meninos dançam no culto. Bom, então a irmã Vanessa já traz aqui um outro ponto, né? Se o homem pode dançar no culto, né? Lucélia Souza Davi Fernandes da Cruz, desde que seja com decência e respeito, mas sinceramente eu não gosto. Bom, estamos aí com os nossos ouvintes, então volto com os nossos convidados. Esse é o bloco do embate, é o bloco onde você tem a oportunidade, eles terão a oportunidade de interferir na fala um do outro para fomentar aqui o nosso debate. E você, ouvinte, vai mandando para cá a sua opinião, nós vamos colocando aqui para os nossos convidados. Bom, vamos lá, senhores, reverendo Marcos Kleber e também pastor Paulo Henrique. Os ouvintes colocaram algumas questões aqui, inclusive uma delas colocada pelo Rufus, é de que a gente acaba utilizando textos bíblicos para justificar algumas ações dentro do culto, que isso pode ser uma porta aberta para outras coisas. Como que vocês enxergam isso? Então, eu queria até trabalhar aproveitando aqui a oportunidade, trabalhar uma questão que o pastor colocou e alguns outros irmãos também falaram, que é o seguinte: a ideia, de novo, que foi apresentada na inicial, mas é um mundanismo, mas estamos tentando modernizar a igreja com costumes do mundo, né? Eu entendi até a simplicidade do irmão dizendo o seguinte: mas se a gente dançava no mundo, o que a gente não pode dançar na igreja? Então, assim, a gente não pode analisar a doutrina, porque isso aqui, se faz parte do culto, então é doutrina, então é prática litúrgica. Na teologia eclesiástica, o nome dessa disciplina aqui, que vai abordar essa questão, é chamado práticas litúrgicas. E a prática litúrgica é aquilo que a gente pratica no culto ou não, no momento da adoração. E o pastor falou que a gente não tem isso, por exemplo, em nenhum culto. Tudo que acontecia com relação à dança era fora do culto. Mas era para Deus ou não era? Nós devemos adorar num templo ou não? Jesus falou o que para a mulher de Samaria? É no templo ou fora do templo? Então tá até no contexto que os irmãos estão dizendo. Os verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Então não é no templo, não é porque é no templo ou fora do templo. Porém, Salmo 149, precisa de um texto então para falar que ele adorou dentro do templo. Tá bom, Salmo 149, versículo de número 1 diz assim: cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Peraí. Alegrem-se Israel no seu Criador, exultem o povo de Sião e o seu rei. Louvem no seu nome com danças, oferecendo-lhe música com tamborim e harpa. Qual que é o salmo, pastor? Salmo 149, verso 1 até o verso de número 4. Então, peraí, de todos os 50 textos que eu citei, a gente pode se prender só aqui. Se precisava de um texto dentro da congregação e uma iniciativa, uma indicação e um apoio do salmista dizendo é para louvar dentro da casa de Deus, é para louvar dentro de Sião, e com dança, com harpa, e eu vou trabalhar tamborim. Esse aqui, que é cultural. Então a gente pode discutir só esse, esquece todos os outros. Então o tamborim também pode. Oxe, foi porque assim eu fui de um tempo que na igreja não podia ter bateria.
Pastor, Miriam chegou dançando assim na presença de Deus. Ela começou tocando tamborim e só ela não servia, porque as amigas, o texto é Êxodo capítulo 15. Mas vocês viveram esse tempo que nem bateria podia na igreja? Não? Eu vivi, mas depois de outras igrejas podia. A Deus e Amor, por exemplo, na época tinha o lance do tamborim, né? As igrejas ultrapentecostais que... Olha, eu fui da Assembleia de Deus, né? 22 anos da minha vida, até os meus 22 anos de idade. E na Assembleia de Deus eu me lembro de um culto em que chegou lá um grupo para tocar, não vou me lembrar agora o nome deles, que era Clarins da Justiça. Com a bateria. E ele chega lá com a bateria. O pastor mandou tirar. Falou, não pode tirar. Aqui bateria não pode. O pastor leu um texto agora que tamborim, até o tamborim podia. Tem, pastor, só para concluir o pastor ali, o problema é que assim, a gente viveu muito no tempo da ignorância, do pode e não pode. Mas quem que vaticina o que pode ou não pode? É a palavra de Deus. Então tá aqui. A gente pode discutir isso. Salmos de número? 149, verso 1 até o verso 149. Reverendo Márcio Leber. Veja, eu compreendo a fala do irmão, mas também não concordo que as danças aqui estejam no contexto de culto, ainda que a Assembleia seja citada no Salmo 149. Por exemplo, ele diz o verso 1 do Salmo 149. Aleluia, cantai ao Senhor o novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Os cenários vão mudando. Louve-lhe o nome com flautas, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Ele não está dizendo, olha o que acontece no culto, mas ele está mostrando cenários. E um dos cenários aqui é até o leito. Ô pastor, mas assim, com todo respeito, o momento do embate aqui, só que o que antecipa o leito é o templo. Então, assim, o senhor pode falar que não é no templo. A parte do leito é que, assim, independente da situação que eu estiver ou onde eu estiver, eu vou adorar a Deus. E mesmo se eu estiver deitado, eu não vou conseguir dançar, mas eu vou conseguir cantar. Então, ele não está nem proibindo e nem dizendo que não é para fazer. Mas o templo está na inicial aqui. O senhor não pode negar essa verdade do texto. Então, aí o irmão está dizendo que o leito ele está inserido... Não sou eu, é o texto. Não, então, a interpretação do irmão, o senhor está dizendo que o leito ele está inserido no contexto de culto, certo? Sim. Então você tem alguma afirmação bíblica de leitos na Assembleia de Israel? Claro que não, pastor. Se a pessoa está no leito, ela está no hospital na casa dela. Mas não é porque ela está no leito que ela vai deixar de adorar. Exato. Então, a adoração no templo, eu posso dançar porque eu estou livre, independente. Eu não estou com uma enfermidade. O que me impede de dançar é a enfermidade. Se eu estou no leito, eu estou deitado. Isso é questão lógica aqui. O irmão respondeu. É exatamente isso. São cenários. Sim, mas no culto ele fala que pode dançar. Tem o cenário. Não está dizendo isso. Tá, vamos ler de novo o texto. Cantem ao Senhor uma nova canção. Ele fala de cantar um novo cântico. Então, mas é aqui a gente não está incluindo danças. Peraí, pastor, então peraí, eu li o texto errado. Deixa eu só ler o texto aqui, só pra gente, porque o senhor falou que eu li errado. Vamos ver se eu li errado? Vamos aqui, ó. Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Aqui tá falando na Assembleia, correto? O ambiente aqui é a Assembleia, correto? Beleza. Alegrem-se Israel no seu Criador, exultem no povo de Sião, no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Certo? Sim. Então, assim, se a gente pegar o nome e a prática litúrgica aqui, para trabalhar qual que era a primeira forma da adoração? Falar o nome do Eterno. Tá certo? Na adoração aqui no contexto judaico. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Louvem eles o seu nome com dança. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Aonde que não está aqui a dança? Você está dizendo, ó. Então, se eu eliminar a dança, eu tenho que eliminar a harpa, o tamborim e a dança. E o nome, porque é tudo dentro de um contexto aqui. Como que o senhor explica essa questão? Porque tá parecendo que sou eu que estou tentando interpretar o texto de uma forma que o texto não diz aqui, mas está aqui. Tudo acoplado. Ele está mostrando, teoricamente, a forma que era o culto. Ele começa com a apresentação do nome, para falar o nome do Eterno, e ele vai mostrar a prática liturgia, e a dança está aqui. Observe que a Assembleia, ela pode ser usada para a reunião litúrgica ou simplesmente para se referir à reunião das tribos de Israel. Ainda que tenha havido na história de Israel dificuldades de reuni-las, mas quando o povo de Deus estava reunido, até mesmo para uma guerra, a Assembleia estava reunida.
né? Você tem poucos elementos para afirmar que esta assembleia ela está se referindo a culto, né? E o irmão respondeu claramente. Nós temos aqui vários contextos em que o indivíduo pode adorar. E um deles é o leito. E quando se refere leito, não está se referindo a culto público, né? Então aqui há vários cenários, até mesmo exercendo vingança, desde que esta vingança diante dos inimigos seja algo justo, como eu sendo instrumento de Deus naquele período, é uma forma de adorar, é o que o texto está dizendo. Então há vários contextos em que eu posso adorar a Deus, mas estes contextos não estão inseridos no contexto de culto público. Então o senhor está dizendo que essa assembleia não é o culto público? É, exato. É isso? O que eu estou dizendo é que assembleias, o termo pode ser usado tanto para o culto público, quanto simplesmente para uma reunião do povo de Israel. Ok, mas então, nesse texto 149, o irmão entende que não era assembleia, não era o culto público. Não, eu entendo que esta assembleia, ainda que seja para culto público, pode ser ou não ser, mas ainda que seja, a dança não está relacionada à assembleia aqui. O que o texto está dizendo são as formas como eu posso adorar. E a adoração, ela não se dá tão somente no culto público. Ela pode ser particular, ela pode ser familiar. Então, quando você me diz assim, Davi dançou e aquilo foi uma expressão de adoração, eu concordo. Ele estava dançando e aquilo é uma expressão de adoração. Mas não era uma expressão de adoração no contexto de culto. E o texto está dizendo aqui que eu posso adorar em diversos contextos. Ok, deixa eu ler aqui mais algumas opiniões de ouvintes. Nós temos aqui o José Roberto. Jesus não condenou os ritmos ou dança, mas sim fazer negócios na casa de Deus. O templo é lugar de adoração, na minha opinião. Daiane Carrard, no culto nunca dancei, mas em casa eu canto e danço na presença de Deus. Miriam também dançou. Solange Borges Sol. Eu ia citar esta passagem em que Davi dançou. Miriam dançou com músicas diante de Deus. Fui líder de dança e fundadora na igreja em que me converti. Vamos lá, PH. E aí? O pastor, o reverendo Kleber está dizendo, Marcos Kleber está dizendo que este contexto aí não fala de assembleia como culto. E ainda que fosse culto, a dança não está vinculada. Eu acho que aí é a questão de a gente entender como examinar o texto. Me machuca muito como exegeta ler o texto bem claro, assim, sem precisar recorrer muito ao hebraico aqui, para mostrar que aqui faz parte da Assembleia dos Fiéis e que aqui é um contexto de culto. Agora eu tenho dificuldade do que é culto público, como que é essa questão, né? Assembleia pública. Mas tudo bem, eu vou ler o texto de novo, eu vou ficar só nesse texto aqui. Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Peraí, irmão, precisa de dicionário? Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegrem-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome. A questão do nome do Eterno não era falada em qualquer lugar e nem à toa, porque tinha uma proibição e uma maldição para quem tomasse o nome do Senhor Deus em vão. O nome do Senhor teu Deus era só citado no meio do culto. Aqui é ambiente de culto e público. No meio da Assembleia dos Fiéis. Era mencionado aqui, isso aqui é culturalmente. Quem entende de cultura judaica sabe que isso aqui é um princípio de adoração. Louvem o seu nome, aí ele vem dizendo quais são os elementos que estavam compostos dentro desse culto. Falar o nome do Senhor com dança, com música, com tamborim, com harpa. Se a gente precisar de 5 elementos de culto na congregação, era falar o nome de Deus, era dançar, era oferecer música, era tocar o tamborim e com harpa. E o versículo 4 encerra dizendo o seguinte: o Senhor agrada-se do seu povo, por quê? Com a forma de culto. Então, em vez de Deus proibir, não, isso aqui é proibido, porque isso aqui é mundano. Deus está dizendo que se agrada. E o texto anterior vai dizer com o quê? Aí ele continua e finaliza assim: ele coroa de vitória os oprimidos. Então, o texto deixa claro
que é um culto de adoração, que é na congregação dos fiéis. Então, portanto, não é na rua, na praça, na congregação dos fiéis, onde o povo se reunia para prestar um culto e adorar o Senhor. Tá claro isso aqui no texto. Reverendo. Então, o que o irmão está dizendo é: aqui é o culto na Assembleia, um culto público solene de Israel, ok? Sim, é o que e o aí texto você está dizendo tem a no ideia versículo 1. principal. Vamos caminhar na lógica do irmão, né? Você tem a ideia principal e depois os elementos que compõem este culto na Assembleia, certo? Então vamos lá. Então, de acordo com esta visão, inclui aí o regozijo de Israel como seu criador, certo? A louvar o nome com flauta, cantar salmo, adufe e harpa, elementos de culto. Nós temos uma listagem de elementos de cultos, segundo o irmão. Porque o Senhor se agrada do povo, aqui você tem a razão, ele adorna os humildes. Então ele recebeu a adoração aqui porque ele se agradou. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Opa, também leitos é também elemento de culto. Não, Não é? pastor, sabe que eu tô entendendo, que eu tô percebendo aqui, o senhor tá tendo uma dificuldade com relação a perícope. O senhor conhece o que é perícope, não sabe? Meu caro, na exegese, o senhor conhece o que é perícope? Existe uma ideia principal, que é a Assembleia, e depois você tem uma listagem de elementos de culto. Sim. Então, se tudo que vem é elementos de culto... Não, mas tem um ponto final no texto, nem respeitou o texto. Também. Não, mas tem um ponto final aqui. O leito está em qual versículo, reverendo? O versículo 5. Exultem de glória os santos no seu leito. Sim, mas ele cita outras pessoas que estão fora da congregação. Opa, tá fora da congregação? Esse aqui tá. Ah, então não é já uma instrução para como o culto deve ser prestado. Desculpa, com todo respeito, o senhor desconhece o que é perícope e pericopese. Por quê? Meu caro, porque quando a gente fala... o salmo inteiro. Não é o salmo inteiro. Não é o salmo inteiro, porque quem tá no leito não tá dentro da congregação. Quem tá no leito não pode dançar. A perícope, ela é delimitada pelo contexto. E esse contexto, a perícope do culto na Assembleia, vai até o versículo de número 4. Defina perícope. Estou definindo. O que é? Não, defina perícope. Perícope é um trecho. Perícope? É um trecho, uma parte. Não. Perícope é algo que tem sentido. Isso deve ser considerado início, meio e fim. Então, quando nós levamos em conta início, meio e fim, nós sabemos que o que compõe início, meio e fim é o salmo como um todo. Não, você não pode tirar um verso do salmo de contexto. A perícope é um trecho, professor. Da forma como o irmão quer. Não é como eu quero, é o trecho. Claro que quem tá na maca não tá no culto, na assembleia, porque ele tem dificuldade de locomoção. E ele tá dizendo que essa adoração, para quem não tá no templo, também serve. Deus também vai receber isso. Este argumento, ele é tão forçado quanto aquele que o senhor citou em Lucas capítulo 15. Mas por que o senhor não destrincha o texto, então, e prova que eu tô forçando? Quando o senhor... Eu já disse. Mas o senhor disse o quê? Eu disse e o senhor discorda. Mas não sou eu, é o texto. Não, eu entendi o argumento. Não é o texto que está dizendo. O seu argumento é: aqui nós temos um texto dando diretrizes de como o culto deve ser feito na Assembleia, no sentido de Assembleia como contexto de culto público. E como o senhor provaria o contrário? E aí você está citando elementos que e dentro desses elementos que o texto cita, ele cita também leito. E o meu ponto é, não pode ser aqui, primeiro que esse texto aqui, ele é uma poesia hebraica, ele é um salmo, ele não é um texto preceptivo quanto a culto, ok? Mesmo ele estando dentro da Assembleia? Ele não é preceptivo. Mesmo estando dentro da Assembleia? Aqui você não tem instruções de como adorar no sentido de culto público. Mesmo ele estando dentro da Assembleia? Aqui você tem, o que você tem? Você tem expressões de culto em vários contextos, inclusive no leito de cama. Inclusive na Assembleia. Assembleia, sim, a palavra está aqui. Assembleia. Então é um culto, não é? Assembleia é um termo usado tão somente para culto público? Professor, aqui o termo assembleia no hebraico é garral, e garral é reunião. E ele explica que reunião é essa, dos fiéis. Então, a reunião dos fiéis eram os fiéis que adoravam a Deus. O texto aqui é claro, não adianta o senhor falar que essa assembleia aqui não era assembleia de adoração, porque o termo é claro. A assembleia dos, a preposição de, mas o artigo definido os, no plural. Dos fiéis, o texto é claro. Garral pode ser usado até mesmo para uma assembleia quando o povo se ajuntava para a guerra. Mas aqui o contexto é de guerra? É o contexto, professor, aí vai ficar nadando no molhado. O contexto é de adoração, e a adoração não é restrita ao culto público. Ela pode se dar em diversos contextos, inclusive no leito de cama, inclusive na guerra. O texto fala de guerra aqui.
para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Deixa eu ouvir aqui o nosso ouvinte, porque até lá no Canadá o povo tá mandando opinião para cá pra gente para dizer o que pensa sobre esse assunto. 3 áudios: Jovan Martins de São José dos Campos, Wilson Fernandes de Toronto, Canadá, e também Vitor Lemes de São José dos Campos. Olá, Rádio Vida, muito bom dia a todos os debatedores, Pastor Cláudio, todos os ouvintes. Na minha opinião, eu creio que é sim lícito a dança no culto como uma expressão de louvor a Deus. O que precisamos tomar cuidado é com alguns excessos em relação à vestimenta e com um sentimento de disputa que às vezes acaba acontecendo entre os próprios integrantes do grupo que vemos em algumas igrejas. Bom dia, ouvintes, Rádio Vida FM, pastores, debatedores. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que dança no culto não é bom. Não, eu particularmente eu não gosto, só especialmente em ocasiões especiais, eu devo dizer, o culto de jovens ou uma reunião especial, mas no dia a dia eu acredito que o culto não deve ter danças. Talvez eu seja muito antigo, mas eu gosto do culto tradicional. Obrigado! Bom, aqui é o Vitor de São José dos Campos. Eu acredito assim, que o dançar, eu acredito que não tem nada a ver não, mas tem que ver a questão de como dançar. Às vezes tá dançando lá, dependendo da roupa da irmã, entendeu? É para não sensualizar. Então, o que acontece? Eu acredito assim que eu creio que não seja pecado, mas dependendo de determinado momento, eu acho que é inoportuno, né? Como diz, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém, né? Maravilha, estão aí as opiniões dos nossos ouvintes, acho só que a gente tem que tomar um certo cuidado, viu, irmãos? Porque assim, a gente acaba com uma dança, ela pode realmente trazer essa sensualidade, a gente acaba lacrando somente pra dança. Mas tem irmãs, ou até irmãos, que no momento do louvor, adoração, tá lá ministrando, adorando, tem roupa que, repito, só o sangue do cordeiro, decotes, roupas muito justas, e assim por diante, que pode também sensualizar. Então não é um movimento que sensualiza, eu diria que a intenção por trás é bastante complicado. Ao mesmo tempo, realmente, tem algumas guerras que acontecem, mas também a gente não pode determinar que é somente no momento do louvor, né? Porque estas guerras acontecem até entre os pregadores, ou seja, 2 pastores, 2 líderes e assim por diante, que podem também ter guerras por ego e assim por diante, não apenas na dança. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, volta já, manda para todo mundo que você conhece pedindo que participem conosco da nossa programação, ok? 12-997-47-2010 é o nosso telefone para você fazer aí, é o nosso WhatsApp para você mandar a sua opinião em áudio, em vídeo e também digitada, ou você pode mandar através do Instagram, Facebook e YouTube /Eu Tô Na Vida. A sua participação, ela é muito importante para nós. Vamos ao intervalo e voltamos já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Neste domingo às 10 horas da manhã, venha testemunhar uma festa nos céus e na Bíblica Vida em São José dos Campos. É nosso primeiro culto de batismo e uma celebração linda com a declaração pública da fé pelo descer das águas. Vamos viver juntos algo novo neste lugar. Anota o endereço: Rua Doutor Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152, Palácio Sunset, Jardim Limoeiro, São José dos Campos. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós? A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Vida FM. Vida. É
não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você, vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! Bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Deus tem nos atraído. Quantas vezes eu estava em situações difíceis e o pastor pregou ali no clamor uma palavra que trouxe paz para o meu coração. Devocionais que transformam o seu dia. Queridos, a palavra dele é viva. Deus está falando com você agora e Ele é um Deus de relacionamento. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 3 horários: 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. Vida, tudo de bom. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste às transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E a gente percebe nitidamente, viu, Cláudio? Tem chegado pessoas novas aqui na programação e sendo abençoadas. É verdade. Sendo alcançadas, né? É verdade. Eu diria que cada clamor que nós fazemos aqui pelas manhãs, às 18, às 7 da manhã, às 18 horas, à meia-noite, nós temos visto vidas sendo abençoadas. Quantos testemunhos nós temos tido de pessoas que estão voltando à presença do Senhor. Ontem mesmo, conversando com uma irmã que esteve conosco no culto de domingo, ela mandou uma mensagem dizendo: pastor, estou muito feliz por sentir a presença do Pai de novo. Ou seja, uma pessoa que voltou aos braços do Pai, uma pessoa que voltou a ter a comunhão com Deus, a comunhão com o corpo, a comunhão com a Igreja de Cristo. Então a minha alegria e a minha satisfação de ter o apoio de todos vocês. Nós vivemos tempos muito difíceis, tempos na economia muito difíceis, e nós assumimos o desafio como igreja de subsidiar, ou seja, como igreja de mantermos a estrutura. E não está fácil. É uma tarefa árdua, é uma tarefa muito difícil, mas nós cremos na provisão de Deus, nós cremos que Deus vai usar pessoas para nos ajudar neste processo. Então eu quero te pedir que você nos ajude. Se você puder nos ajudar, se você puder contribuir conosco, faça um Pix. A chave é e-mail através do doi@biblicavida.com.br. Muito fácil até de você decorar, não precisa nem anotar. Bíblica Vida é o nome da igreja. biblicavida.com.br é a extensão mais utilizada na internet brasileira. E como é um e-mail, você tem o arroba antes, então é doi de doação, doi, D-O-E, @biblicavida.com.br. Por menor que a sua contribuição seja, ela sempre nos ajuda. Então tem pessoas que já fizeram uma doação e o nosso coração se regozija com isso, de 41 centavos. Foi acho que a menor doação que nós tivemos, 41 centavos, um Pix de 41 centavos. Uma pessoa que faz uma doação como essa, tem o coração na obra, tem o coração no reino e entende que cada um de nós pode colaborar, fazer a sua parte para que nós possamos alcançar o resultado e honrar todas as contas, honrar o nome de Deus. Nós não queremos envergonhar o Evangelho, nós queremos honrar todas as coisas. Então, se você puder nos ajudar, é muito importante que você faça isso através do doi@biblicavida.com.br, ok? doi@biblicavida.com.br. Se você tem sido abençoado, se a Bíblica Vida, se a Rádio Vida tem te alimentado, se você entende que nós temos alimentado outras vidas que muitas vezes a sua igreja não pode alcançar, invista no reino. Contribua. doi@biblicavida.com.br. doi@
biblicavida.com.br. A sua ajuda, a sua contribuição, ela é muito importante, ela é fundamental para que nós consigamos vencer e permanecer no ar, ok? Então, nos ajude, eu tenho certeza que Deus vai te honrar pelo seu coração, um coração colaborador, um coração abençoador. Então, vou repetir pela última vez, doe de doação, D-O-E, doe, @biblicavida.com.br. A sua contribuição, ela é muito importante para nós. 96.5 Debate da Vida. Debates da Vida está de volta. E você que está aí no nosso youtube.com/Eu Tô Na Vida, não esquece, tá? De dar aquele joinha. E também, você que está aí no nosso YouTube, pode participar através do chat, pode participar da enquete. E, Cláudio, ó, já aumentou mais um pouquinho, hein? 8.710. É isso aí, o povo tá vindo, glória a Deus por isso. Então vamos lá, pessoal, se você estiver aí no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha, é muito importante, olha, é só você dar uma olhada aí agora. Olha o número de joinhas que temos e o número de pessoas que temos online. Você vai verificar que o número de joinhas é menor. Então, se você puder, neste exato momento, para tudo, clica no joinha, porque quando você clica no joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele distribui pelos nossos próprios inscritos. Ou seja, os 8.710 inscritos, nem todos recebem a notificação de que nós estamos no ar. Então, se você fizer isso, o YouTube vai entendendo e vai notificando mais pessoas, ok? Se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha, compartilha e também comente aí na sala de chat, dando a sua opinião. Dança no culto é correto? À luz da Bíblia, nós queremos a sua opinião. Na nossa enquete, na nossa pesquisa, o resultado no Facebook aqui mudou um pouquinho. Cai o número daqueles que acreditam que sim. De 64 cai para 57, portanto aumentam dos que consideram não, de 36 para 43%. No YouTube, a mesma coisa, de 72 cai para 59% os que acreditam que sim e aumenta de 28 para 41% os que acreditam que não. O resultado pode ser mudado até o final do nosso programa e a tua participação é a sua participação que muda este resultado. Então basta você entrar aí no Facebook, no YouTube e dar o seu voto na nossa enquete. Dança no culto é correto à luz da Bíblia? A sua opinião, ela é fundamental, ok? Podendo mandar também através da sala de chat aí digitado a sua opinião. Muito obrigado de antemão pela sua participação. Nesse terceiro bloco nós teremos aí a participação do professor e pastor Luciano Scala, que já é um dos nossos debatedores, já conhecido da nossa audiência, e ele vai colaborar conosco também nesse tema. Pastor, até 4 minutos para a sua consideração inicial. Dança é permitido? Dança é correto à luz da Bíblia no culto? 4 minutos. Muito bem. Bom dia, pastor Cláudio. É sempre um prazer participar dessa programação. Bom dia ao pastor PH, bom dia ao reverendo, bom dia a todos da equipe da Rádio Vida e você que acompanha essa programação. É sempre bom estar aqui, pastor, falar desse tema que é um tema atual, né? É uma questão que tem sido muito debatida por diversos canais. A pergunta é: dança no culto é correto à luz da Bíblia? Bom, no meu ponto de vista, sim, pastor. Nós temos alguns textos bíblicos onde Deus não reprovou os homens que dançaram na sua presença ou as mulheres. Nós temos 2 exemplos clássicos, que é o exemplo de Davi, que dançou, que louvou a Deus, que se alegrou na presença do Senhor. Nós temos o exemplo de Miriam, e eles não foram reprovados. Nós temos vários salmos que falam isso, e sobretudo 2 salmos que eu gosto muito, que é o Salmo 149 e o Salmo 150, onde os homens dançavam na presença de Deus. Pois bem, algumas pessoas questionam, mas e o Novo Testamento, né? Como é que fica? A Bíblia, no Novo Testamento, ela não vai ter um manual litúrgico. Nós não encontramos nos textos dos apóstolos, nós não encontramos nos evangelhos, nós não encontramos nem na Didaquê como que deve ser conduzido ou um manual litúrgico de um culto. O que pode, o que não pode. Nós temos algumas orientações que em um culto deve-se ter, por exemplo, louvores a Deus, a exposição da palavra, mas em nenhum momento
nós encontramos a reprovação da dança. Umas pessoas vão dizer, bom, mas na igreja primitiva não tinha a dança, né? Eles não dançavam na hora do culto. Mas lá também não tinha banda. Lá também não tinha um ministério de louvor organizado como nós temos hoje, com instrumentos como nós temos hoje. E nós não reprovamos a música, nós não reprovamos a banda, o ministério de louvor. Sendo assim, pastor Cláudio, no meu ponto de vista, não está errado a pessoa dançar, louvar a Deus. Biblicamente, não existe nenhuma reprovação para a dança no decorrer do culto. Maravilha. Opinião inicial dada então pelo pastor Luciano Scala, que permanece conosco agora nesse bloco. Nós temos aqui um áudio e temos opiniões dos nossos ouvintes, então vamos ouvir o áudio. Na sequência eu leio algumas opiniões e nós voltamos com os nossos 3 convidados para discutir esse tema. Vamos lá, o áudio é do Salomão. Mas Salomão veio, hein? Paz do Senhor, pastores, tudo bem? Eu acho que não deve ser proibida a dança desde que esteja inserida dentro de um contexto cultural. Nos Estados Unidos, o coral gospel dança, nas igrejas africanas eles dançam, e até dentro da igreja mesmo, se a pessoa fizer um gesto discreto, alguma coisa assim, que não seja escandaloso, eu não vejo problema nenhum da pessoa fazer. Agora, a questão é, adoração. Pode ou não pode adorar a Deus com dança? Porque o templo é apenas um lugar. A questão da adoração é Deus. Bom, maravilha, tá aí a opinião então do nosso irmão Salomão. Temos também aqui o José Silva. Na casa do filho pródigo não era culto. Deus não mandou Miriam dançar. Isso ela fez porque quis. Estas danças nas igrejas não tem nada de espiritual. É coisa meramente humana. A maioria é extremamente sensual. Wellington Henrique, a maioria que faz dança na igreja, depois quando você olha nas redes sociais, dançam músicas do mundo. Isso não agrada a Deus. José Alves dos Santos, é um absurdo. Se querem dançar, vão em uma danceteria. Estão querendo fazer da igreja uma casa de forró. Mariana, venho de igrejas tradicionais, portanto, a dança não é minha prática. Não sou contra, porém, não sou a favor de trazer ritmos do mundo para dentro da igreja. Exemplo, forró, rock, funk, etc. Bom, aí é uma outra discussão, isso aqui dá um tema para um outro debate. A Mauri Palmeiras de Jacareí, eu discordo de dançar na presença de Deus. Temos que louvar, mas dançar não. Senão a casa do Senhor vai virar mundo dentro da igreja. Bom, várias opiniões agora que vieram contrários à dança na igreja. Então eu volto com os nossos convidados para tratar desse assunto. Inclusive o pastor Luciano Scala, ele fez uma consideração aqui inversa, né? Ele fez a consideração que ele não vê na Bíblia nenhum texto proibindo a dança nos cultos. Então eu gostaria de ouvi-los com relação a isso. Se o senhor quiser, porque como o senhor é da linha oposta, o senhor pode ficar à vontade. Tá bom, obrigado. Veja, na igreja tradicional presbiteriana, a gente tem um termo que é o princípio regulador de culto. Você tem 2 formas e tem até 2 tradições de entender os princípios delineados nas escrituras quanto à estrutura do culto. Você pode pensar do seguinte modo, e essa é a forma luterana: aquilo que Deus não proíbe, eu posso fazer. E você pode pensar, aquilo que ele não especifica, não esclarece, eu não faço. Deu para entender? A nossa igreja reformada, ela assume a segunda proposta. Aquilo que não é claro, aquilo que não é evidente, eu não faço. Por temor a Deus. Por temor a Deus, ok? Ou seja, para não errar. Para não errar, para evitar o erro, né? Quando o irmão ele cita os Salmos, Salmo 149, Salmo 150, eu tenho dificuldades de entender ali que o contexto é no culto, né? Ainda que fosse, o ponto é, qual é o correspondente histórico para afirmar que de fato havia danças do modo como nós vemos no Salmo 149? Qual o correspondente histórico na palavra de Deus que você vê algum personagem bíblico dançando no culto? Você não tem. Então, por falta de reforço, eu não posso basear uma doutrina e uma diretriz quanto ao culto num versículo em que há interpretações diversas, né? Até mesmo a palavra aqui para dança, eu entendo aqui que ela pode ser traduzida como dança, sim. Em outras traduções, simplesmente aparece como flauta, não é? Então, é muito imprudente da minha parte
basear uma doutrina e uma determinação quanto à liturgia do culto em um texto que você não tem correspondente histórico. Você não tem correspondente histórico de alguém dançando no culto em Israel, ou muito menos no Novo Testamento. Né? E a partir de textos um tanto obscuros, em que há várias interpretações, eu fundamentar uma doutrina. Ok, agora a proibição que o pastor Luciano Scala comentou, o senhor realmente não vê. Não tem proibição. Então, ou seja, a não prática é por zelo. Já que não fala, eu prefiro não praticar. Exatamente. Eu não tenho nenhuma proibição clara. E nenhuma orientação clara. E nenhuma orientação clara. Por não haver nenhuma orientação clara, eu não faço. Ok, pastor Luciano. Conceito de princípio regulador do culto. Eu estava aqui pensando, nós temos, por exemplo, a forma de evangelizar as crianças, né? Usando o fantoche, usando o teatro, essa forma mais lúdica, né? Biblicamente, nós não encontramos, por exemplo, nenhum exemplo. Uma orientação para que se use fantoches. Sim, usar um fantoche, usar essa forma da arte para se evangelizar. Do meu ponto de vista, eu vejo a dança, eu ligo a dança com uma arte. Da mesma forma, eu tenho alguns exemplos de instrumentos que são citados na Bíblia que muito raro a gente vai ver no Brasil. Nós não temos, por exemplo, o uso da harpa nos cultos normais dentro de uma igreja. Porém, ninguém vê problema de se usar o violão, de se usar a bateria, o contrabaixo ou o teclado. Então, eu particularmente não vejo problema da pessoa expressar o seu louvor, seja batendo as mãos ou os pés ou dançando. Eu particularmente não vejo problema nenhum. E eu não vou encontrar na Bíblia alguma reprovação que alguém não pode se movimentar ou dançar enquanto está louvando a Deus. Então vamos lá, eu queria voltar aqui com o pastor Marcos. Então, o pastor Luciano está dizendo, ele usou o exemplo de fantoche. Na igreja presbiteriana, por exemplo, usa fantoches para as crianças, para brincar com as crianças? Usamos, não no contexto de público. Mas no culto de culto público. Mas no culto para as crianças? Nós entendemos que as crianças, como família da aliança, faz parte do culto público. Exato. Então, e aí, lá no cultinho para o adulto. Então lá no cultinho de crianças não tem. Na minha igreja nós não temos cultinho. Nós temos a escola dominical para crianças. Ok. Que não é um culto, é um momento de ensino. As crianças participam do culto com os adultos. Então elas estão participando dos mesmos elementos do culto. Né? E isso é prática de toda presbiteriana? Não é prática, mas aquelas que têm um culto mais próprio para as crianças tentam tornar este momento muito próximo do que é o culto. Né? Então ali nós não se utiliza, não se encontra dentro da teatro. Né? Agora, eu notei aqui o nome do pastor, a posição do pastor Luciano Scala, ela é boa e ela me ajuda até mesmo, os irmãos não precisam concordar comigo, né? Mas explicar o que nós entendemos. Existe uma definição, uma distinção entre elementos de culto e circunstâncias de culto. Né? Elementos de culto são orações, leitura da palavra, pregação, ofertas, os sacramentos, batismo, Santa Ceia, etc. Nós vemos princípios tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento para nós termos isso no culto. Agora, circunstâncias de culto, elas não são elementos, mas reforçam os elementos já existentes. Por exemplo, de fato, você não tem nada nas Escrituras quanto ao uso de microfone, mas o microfone é uma circunstância de culto que reforça um elemento de culto, que é a pregação. Então, mas eu não posso pregar, por exemplo, para crianças usando fantoche? Então, você pode ensinar. Você está ensinando, só que você está ensinando de uma forma lúdica que leva a criança a entender aquele assunto. Você pode se ensinar as crianças com fantoches, né? Na igreja, como nós entendemos que a pregação ela é essencialmente uma transmissão verbal daquilo que está nas Escrituras, nós não temos essa prática. Nós não temos uma forma lúdica, porque a ênfase está no ouvir. No ouvir. Ok, mas o senhor também entende que esta forma lúdica está equivocada? Ou seja, as igrejas também não deveriam praticá-la? Veja, eu não posso definir o que as outras igrejas vão fazer, porque elas não fazem parte da minha tradição reformada. Claro. Não, eu digo o seguinte, se dentro do seu ponto de vista, elas também estariam erradas em fazer. Porque a dança, o irmão entende que está errado. Sim. Agora, veja, eu não reprovaria
que os fantoches fossem usados no ensino, na escola dominical para as crianças. Mas no culto, eu entendo que as crianças, elas devem usufruir de todos os elementos do culto, como o culto é, como que ele é prescrito. Né? Então, nesse sentido, eu não devo acostumar as crianças a terem acesso à palavra de Deus tão somente através de uma forma lúdica. Elas devem se acostumar também a ouvir. É lógico que elas não vão entender tudo. Pastor, daí a responsabilidade do pastor ser simples na exposição e dos pais cumprirem com a sua responsabilidade de ensinar aquilo que a criança não entendeu em casa. Pastor Luciano. Essa prescrição do culto, onde que está? É uma pergunta para mim? Sim. Sim, a prescrição do culto, ela está baseada a partir daquilo que eu vejo correspondentes do Antigo Testamento no Novo Testamento. Aquilo que eu vejo claramente nas Escrituras, eu assumo como elementos de culto. Aquilo que a Escritura não é clara, eu não assumo com temor ao Senhor, porque Deus requer que ele seja adorado a partir daquilo que ele exige. Eu não vou dar um presente para o meu amigo que ele não goste. Eu primeiro faço uma pesquisa daquilo que ele se agrada, né? E então, a partir disso, eu apresento a ele. Eu vejo, sim, expressões de adoração particulares fora do contexto de culto. No culto, eu não tenho base bíblica para afirmar que a dança é um elemento de culto. Pastor Luciano. Porque, assim, o PH tá quietinho aqui. Esse bloco é o bloco que normalmente o PH ele descansa e fala, deixa o bicho pegar ali, depois eu volto. Vamos lá, Pastor Luciano. Deixa ele respirar aí um pouco. Porque daqui a pouco eu tô saindo. Vai lá. Só uma colocação. Nós tínhamos muita rejeição, por exemplo, de algumas igrejas sobre transmissão de culto, sobre culto online, sobre a questão de você proporcionar à igreja a participar do sacramento, da ceia do Senhor, de forma virtual. Então, nós tínhamos muita rejeição a isso, e com a pandemia, isso praticamente caiu. E muitas igrejas que eram contra a esse tipo de colocação, hoje elas entendem como faz parte. Nós tínhamos, por exemplo, muita rejeição de algumas igrejas de se utilizar o cartão para ofertar, a transferência bancária, o Pix. Hoje em dia, praticamente as igrejas, praticamente todas, aderiram a isso, né? Será que isso também não é algo que se pode pensar, o reverendo? Porque, sinceramente, se fosse algo que na Bíblia estivesse rejeitado, certamente nós não estaríamos debatendo aqui. Se fosse algo de fato rejeitado pelas Escrituras. Mas em nenhum momento as Escrituras ela vai dizer que não se pode dançar na presença de Deus em um culto. E aí vem também uma outra pergunta, né? Dançar, então, fora do momento de culto, não tem problema. Para Deus. Miriam, Davi... Não, como eu havia dito no início, as danças a questão não é a liturgia são de culto. necessariamente pecaminosas. Existe sim. Na nossa cultura existem danças pecaminosas, principalmente na cultura brasileira, sugestivas. Então, mas eu também não poderia, existe uma dança que você pode ter com a sua esposa, com seus filhos, uma dança de roda. E isso fazia parte da cultura de Israel. Isso fazia parte. Sim. Não, sim, mas Miriam, ela não dançou nessa cultura de roda, né? Miriam dançou ali para adorar o Senhor. Naquele momento foi um ato de gratidão. De gratidão, isso. Que não é um contexto de culto ali. Ok, mas então, essa é a colocação. Sim. Então não é um contexto de culto, mas ali então Miriam, ela adorou ao Senhor. Sim, sim. Davi também celebrou ao Senhor ali. Não era a presença do Senhor. A presença do Senhor. E Deus não recusou este ato. Sim, não. Deus não recusa esse ato. E é interessante que ali no texto de Davi, ele adora nas ruas e adora na entrada da cidade, em Jerusalém. E quando a arca é devolvida ao seu local, você vê menção a holocaustos, sacrifícios, mas não vê mais menção a danças ali. Você não vê menção. Não, ok, mas que ele fez. Ele fez exatamente fora do contexto de culto. Ok, então fora do contexto de culto ele fez e Deus não... Reverendo, agora as mudanças que o pastor... Mas não existe reprovação. Exato, meu irmão. Porque o ponto eu acho que é esse, ou seja, então peraí, se Davi ele dançou na presença do Senhor, se Miriam dançou na presença do Senhor, fora do contexto de culto, e não existe uma proibição para que se faça no momento de culto,
Eu talvez faça uma pergunta mais drástica agora. Quem o faz no momento de culto não será salvo, está condenado, está em pecado? Não acho não que isso vai impedir da pessoa ser Deus não aceita a dança? Não, porque isso daí é determinação do Senhor, né? Deus salva a quem Ele quiser, né? Agora, eu não posso dizer que aquilo que Deus não prescreve nas Sagradas Escrituras, ou melhor, eu não posso dizer, se Deus ele não disse que eu devo dançar, eu vou dançar, porque eu quero, né? A dança não é errada fora, desde que seja no temor do Senhor, fora do contexto de culto. Do mesmo jeito, como o reverendo Weber bem disse, você jogar futebol para a glória de Deus também não é errado, mas eu não faço no culto. Uma igreja não poderia ter um momento para dançar. Mas o pastor Luciano Scarani trouxe uma informação interessante. A Bíblia não prescreve que se faça o culto através da internet. Sim. Mas vivemos um contexto novo hoje. Ótimo. Essa posição, eu ia chegar lá. Isso é uma circunstância de culto. Não é um elemento de culto. Eu estou transmitindo um culto a partir de elementos que o estruturam, que estão prescritos nas Escrituras. Então, mas e a ceia que ele coloca? A Santa Ceia, eu não faço online. Eu não faço online, porque ela essencialmente exige a comunhão da igreja. Exige a presença do Senhor. Então, nesse período de 1 ano e meio de pandemia, a igreja presbiteriana não fez ceia? Não. A igreja, algumas igrejas presbiterianas do Brasil podem até ter feito isso, mas essa não foi a determinação como nós temos nos nossos símbolos de fé, bem como nas Escrituras. A maioria das igrejas, inclusive a minha, né, a qual eu pertenço, né, nós não tivemos Santa Ceia enquanto o povo não se reuniu. Então, nesse 1 ano e meio, nós não tivemos Santa Ceia online, aquela coisa de... cada um faz em casa, ou vai na igreja pegar e etc. Não, a Santa Ceia, ela se deu com o corpo reunido, ministrado pelo pastor, com a participação dos irmãos na igreja. Porque nós entendemos que esse é um elemento de culto que não pode ser reproduzido por meios online. Essa forma, pastor Cláudio, até essa forma de igreja que nós temos hoje, até essa maneira de igreja, até essa forma que a gente se organizou, isso não é bíblico, a forma que nós estamos organizados. Por placas, por fundamentos como nós estamos hoje organizados, isso não é bíblico. Não é uma forma bíblica. As igrejas eram reunidas nos lares. A forma que nós organizamos hoje, com CNPJ, com conta, com não sei o quê, com regulamento, isso daí é coisa nova, é coisa nossa, é humano isso daí, não é bíblico. O pastor Olha, tem uma irmã aqui, a irmã Solange Sola mandou no YouTube. Pronto, agora até os fantoches vão ser chamados para depor na CPI da dança, pelos relatores. Ou seja, até o fantoche entrou na brincadeira aqui. Ô pastor Luciano, sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, quando a gente fala da expressão culto, a gente cita as palavras, claro que todo mundo aqui é catedrático, ninguém tá falando assim, vamos definir o termo e tal. Mas, não faz parte de culto. Peraí, o que é culto? Culto é bazan, bazan é entrega. Então, quando começa a minha entrega ao Senhor? Porque assim, o contexto de culto que é dado hoje eu vou num espaço físico para receber algo, ponto. O contexto de culto na Bíblia eu vou num espaço físico ou não para entregar algo. Então, se culto é entrega, a entrega de Miriam e a entrega de Davi começaram fora do templo. Essa é a questão, porque quando começa o culto, inclusive na igreja, quando se começa a orar, fala assim, Senhor, nesse momento eu entro na tua presença. Então quer dizer que você saiu da sua casa, você já não estava na sintonia da adoração, você não estava na sintonia, você chegou no culto, começou a louvar, você só vai entrar na presença de Deus, começar a entregar o seu culto quando você vai orar. E outra, existe alguma coisa na igreja chamada de heranças culturais. A gente herda, por exemplo, do judaísmo um cânon já existente com alguns livros. A gente herda do judaísmo, por exemplo, o modelo de altar não nasceu na igreja. Só que também não tem o modelo de altar no Novo Testamento. Você vai ver isso lá em Neemias capítulo de número 8. Quando Neemias é colocado num lugar mais alto, mais elevado, para se dirigir à adoração ao povo. Então assim, o que é dança? Dança, na verdade, em hebraico é mahul. E mahul é um substantivo masculino, que vem do hebraico hul, que é girar, dançar e se contorcer. E isso no árabe, no assírio, no hebraico, no etíope. E no texto de Isaías capítulo 66, versículo
de número 8, ele dá a ideia de corte, de abertura e de parto. Por isso que alguns pais da igreja, como Dionísio, o Areopagita, no primeiro século, ele bem provável que ele vai se converter ali em Atos, capítulo de número 17, versículo 34, no discurso de Paulo, na sua obra Hierarquia Celeste, ele vai dizer que a adoração com a dança começa no céu, porque os anjos vão abrir a adoração a Deus através da dança, e isso é comprovado. Então, ou seja, no seu entendimento, os anjos também dançam. Dança, isso é comprovado. Se quer texto, é Isaías capítulo 6, versículo de número 1 a versículo de número 4. Quando eu quero saber se o reverendo Kleber concorda com isso. Deixa eu só concluir aqui, ó. Ele que os anjos dançaram. E sai voando. E outro pai da igreja também, que vem na sequência de Dionísio, é Gregório Magno, por volta aí do ano 549 da nossa era. Ele vai trabalhar essa questão. E o doutor da igreja, conhecido como Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, vai falar isso também na sua obra Anjos e Hierarquia. Então, assim, se a gente tem corpos celestes e tem corpos terrestres, e a gente quer tudo que tem modelo no Antigo Testamento no Novo, tá aqui uma herança cultural, e isso ainda continua na prática do judaísmo hoje. Se a minha igreja não adota, não significa que eu não posso fazer. Maravilha. Pastor Luciano Scala, 1 minuto e meio para o senhor fazer a sua conclusão final e dar os seus dados de contato. Passou rápido demais. Voou. Voou que nem um anjo. Pastor Cláudio, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao reverendo Marcos, ao pastor PH, todos vocês que permaneceram conosco. Se a tua igreja dança, se você na tua igreja não tem problema em dançar, pode dançar, você não está pecando, você está adorando a Deus. Adore a Deus com as suas palmas, com seus pés, da forma que você sentiu o desejo. Adore a Deus em espírito e em verdade. Ele é espírito, não existe uma caixinha que ensina a maneira que nós devemos adorar esse Deus. Muito gostoso falar desse tema, porque nós estamos desprendendo pessoas da religiosidade. Nós somos livres para adorar o Senhor. Deve ser lindo adorar a Deus lá na África. Os irmãos africanos, eles dançam muito. Lá nos Estados Unidos deve ser maravilhoso. Então, adore a Deus da maneira que o Senhor tem te levantado para o adorar. Para você falar comigo, você me encontra nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, como também no YouTube, Luciano Scala. Lembrando que Scala é do jeito, né, que está escrito aqui embaixo, E-S-C-A-L-A. Você me encontra com facilidade. E precisando de ajuda com dependência química, se tiver algum parente seu, algum amigo, pode contar conosco. Eu também sou responsável por uma casa de recuperação e vai ser um prazer te ajudar. Deus abençoe, pastor. Maravilha, querido. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. A gente vai a um rápido intervalo e a gente volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Todo sábado, 6 da tarde, tem o Se Liga na Vida. O programa de jovens da Igreja Bíblica Vida. Chama a sua galera e se liga na vida. Todo sábado, 6 da tarde, aqui. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária. Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário. Comer, rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Atenção, passageiros do metrô. São Paulo está de volta e as obras não param no metrô. Na linha 17 Ouro, retomamos as obras e a estação Morumbi foi concluída. E seguimos avançando com mais portas de plataformas e os projetos da linha 19 Celeste até Guarulhos e da linha 20 Rosa até São Bernardo e Santo André. São Paulo e o metrô estão mais fortes do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Sintoniza aí. É tudo
tudo de bom. Nossa, que calor. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio. A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. O som que é tudo de bom. Vida! Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no ambiente virtual de aprendizagem, o AvaMec. Conheça os cursos disponíveis em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Música boa, toca na vida. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha, Cláudio, tem neste domingo nosso culto de celebração em família com o batismo, né? Exatamente. Então, neste domingo, nós faremos o nosso primeiro batismo em São José dos Campos e você é nosso convidado para participar desse momento tão importante para essas famílias, para essas pessoas que decidiram se batizar nas águas, decidiram demonstrar publicamente o seu amor por Cristo, decidiram publicamente morrer com Cristo e renascer com Ele. Então, se você puder estar conosco, Rua Pedro Luiz de Oliveira Costa, número 1152, no Jardim Limoeiro. O Jardim Limoeiro fica exatamente atrás do campus Unip. O Unip Dutra está exatamente na frente, né? Então, ou seja, o local que nós estamos ali celebrando ao Senhor está atrás da Unip Dutra. Então é muito fácil você chegar. Vindo pela Dutra, sentido São Paulo, saída 157, logo após o posto rodoviário federal, o posto da Polícia Rodoviária Federal. Então você vai entrar à direita na saída 157, tem um farol e uma pracinha do seu lado esquerdo com um ponto de ônibus. Entrou à esquerda, você já está na rua Pedro Luiz de Oliveira Costa, número 1152. Mais de 1000 vagas de estacionamento, você pode ir com tranquilidade. Cada domingo você estaciona numa vaga diferente. Então tem muita vaga para você estacionar. Nenhum carro fica parado na rua, ok? E se você for de ônibus, ônibus 311, Jardim Limoeiro, ali é o ponto final. O ônibus manobra na porta da igreja. Então você manobrou, atravessou a rua, você já está conosco ali para um grande culto de celebração ao Senhor. Neste domingo, às 10 horas da manhã, eu espero por você. Vai ser uma honra ter a sua presença, ter você conosco neste culto de celebração ao Senhor. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da vida. Última meia hora do nosso debate de hoje. Cláudio, como é que tá a nossa enquete? Vamos lá ver o resultado da nossa enquete. Já prepara os áudios aí então, Simone, pra gente colocá-los. A nossa enquete está o seguinte: mantém o mesmo resultado no Facebook, 57 dizendo que sim, que é correto a dança no culto, e 43% dizendo que não. No YouTube, 56 a 44. Então, 56% estão dizendo que sim e 44% estão dizendo que não. Ou seja, estamos praticamente aí no meio a meio. Ou seja, metade da audiência que participou da enquete dizendo que sim, que dançar no culto é correto, e a metade estão dizendo que não. Nós queremos aí a sua participação, a sua opinião. Você pode participar no Facebook e no YouTube, dando a sua opinião sobre este tema de hoje. E mandar também através das nossas mídias sociais aí, na sala de chat, YouTube, Facebook e Instagram. Eu tô na vida, a sua participação ela é fundamental. Vamos aos áudios, Simone. Vamos lá. Eu, Luiz Missão de Embu-Guaçu, e também o pastor Adilson de São José dos Campos. Pai Senhor, bom dia. Aqui quem fala é Luiz Missão de Embu-Guaçu. Dançar no culto somente na hora da adoração, pois aí estaria dançando com alegria em adoração para Deus. Agora, dançar na hora da pregação não, pois tem que haver respeito e decência durante a palavra de Deus.
Pastor Adilson, da Igreja do Brasil para Cristo. Jeremias 31:13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e os transformarei em regozijo e a sua tristeza. Então, Deus fala aí que depois do cativeiro, o povo vai se alegrar, inclusive se alegrar com dança. Tanto virgens, velhos e jovens. Maravilha, temos aí a opinião então dos nossos ouvintes. Nós vamos então agora ao nosso momento hashtag. São as palavras relacionadas ao assunto. O assunto é dança no culto, se é correto à luz da Bíblia. Então começamos com o reverendo Marcos Kleber, na sequência o pastor Paulo Henrique, fazendo esse ping-pong, esse bate-bola rápido, se eles entendem que essas palavras têm conexão com o tema. Vamos ao momento hashtag. Momento hashtag no debate da vida. Primeira hashtag, reverendo Marcos Kleber, escandalizar. Sim, é possível que a dança escandalize, mas eu entendo que não é esse o princípio que nós nos utilizamos para dizer que a dança não é elemento de culto. É falta de prescrição bíblica. Pastor Paulo Henrique? Embora a igreja que adote a dança, né, tem que tomar um cuidado aí para que não venha a haver escândalos, né? Tomar uma proteção, as irmãs tem a ver com o tema, sim. Tem que tomar cuidado para não escandalizar. Maravilha. Segunda hashtag, adoração. A adoração, ela deve ser pautada por aquilo que Deus deseja, pelo aquilo que como Deus deseja ser adorado. Então eu entendo que nós devemos ser cuidadosos quanto a este assunto e fazer aquilo que está claramente prescrito nas Escrituras. Pastor Paulo Henrique? Tem a ver com o tema, né? A dança faz parte da adoração, do culto, da entrega, ali como o ato principal, como o ato inicial. Então, portanto, a dança tem a ver com a adoração e a adoração tem a ver com o tema. Terceira hashtag, erotização. Eu entendo que há danças eróticas, né? E há danças que podem ser usufruídas, uma dança de roda, uma dança com a esposa com o marido, fora do contexto de culto. Pastor Paulo Henrique? Eu acredito que erotização não, porque a gente não tem a ver com o tema, porque a gente está falando de dança para adorar a Deus, o contexto é outro, o propósito é outro, então não tem a ver. Maravilha. E última hashtag, cultura. Sim, eu acho que a cultura ela pode influenciar a interpretação. Nós devemos tomar cuidado com isso, né? O que pauta a nossa praxe não é a cultura, mas sim as Escrituras. Pastor Paulo Henrique? Eu acredito que a cultura tem a ver, né? Porque quando você fala de adoração e tal, na adoração você traz o elemento cultural, que é do povo ali, o costume. Então acaba tendo a ver com o tema, sim. Maravilha. Vamos então agora à nossa dica cultural, onde os nossos convidados vão dar a dica de leitura, de documentário, para que você possa se aprofundar no assunto e também já vão fazer a sua consideração final. Vamos lá. Debate da vida. Dica cultural. Começo então com o Paulo Henrique dando a dica cultural e também já fazendo as suas considerações finais. Pastor Paulo Henrique, até 2 minutos. O livro que aparece para você é Pseudo Dionísio, o Areopagita, a Hierarquia Celestial. Até que o irmão que falou assim, pô, PH, dança no céu, né? Então, talvez se você desconheça o tema, você pode adquirir essa obra, a Hierarquia Celeste. Não é só os pais da igreja que trabalham com essa questão. Tem uma obra também, dentro do judaísmo, a galera mais linha cabalística, Shlomo Riskin, Luzes na Torá, vai trabalhar um pouco essa questão. E outras obras também. E um outro livro é Thomas de Aquino, Os Anjos, da Ed Pro. Você vai ter essa ideia como funciona o mundo interno, né? O mundo que a gente não vê, o mundo que acaba estando longe dos nossos olhos, mas que existe adoração no céu, que existe culto no céu. Inclusive, aliás, o culto começa no céu. Para você me encontrar, pr.paulohenrique no Facebook e também no Instagram. Me segue lá. Tem um canal no YouTube, pr.paulohenrique de Oliveira. Eu queria mandar um abraço para as turmas do curso de bacharel em teologia do Seminário Batista Livre, ali do pastor Jamierson, pessoal que eu assumi da turma de Guarulhos e também da turma da Moca. Nós estivemos lá aos sábados e também às segundas-feiras. E agora um abraço para essa nova turma que que estará conosco na segunda-feira também ali em Guarulhos. Deus abençoe vocês. Nossa cadeira ali é exegese bíblica. E se você
precisar de embalagem agora para o período de Black Friday, você não pode deixar de conferir descontos de até 30% na www.amelhoремbalagem.com.br. Caixa de papelão, envelope de segurança, tudo para o seu e-commerce você encontra em www.amelhoремbalagem.com.br. Comprou hoje, entrega no mesmo dia, a entrega mais rápida do Brasil. Maravilha, PH, obrigado pela sua participação. Suas mídias sociais você já deu as suas? Dei sim. Fechou. Pastor, só quem quiser também, sou ministro em faculdade, seminário, igreja, sim, me acha aí pelas redes sociais, PR.Paulo Henrique, e a gente vai bater um papo, com certeza será uma bênção estar com vocês. Maravilha. Reverendo Marcos Kleber, 2 minutos para sua dica cultural e também as suas considerações finais. Eu indico o livro do John MacArthur, A Essência da Verdadeira Adoração, da editora Agnus, e quanto às minhas considerações finais, eu agradeço pela oportunidade, elogio a honestidade do pastor Paulo Henrique, porque de fato das 25 no mínimo, né, menções de danças, você não tem nenhum contexto ali dentro de culto, a menos, e o pastor apenas citou um que ele entende que é, mas de fato não temos nenhuma correspondência bíblica histórica com relação a afirmar que existia danças litúrgicas no culto bíblico. E eu termino com uma citação da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. É daí que eu fundamento a minha argumentação, entendendo que os elementos de cultos são limitados por aquilo que Deus prescreve em sua palavra. E quanto a me achar nas redes sociais, você pode fazer isso digitando o meu nome, Marcos Kleber Siqueira, tanto no Instagram, Facebook ou no YouTube. Maravilha, querido. Satisfação mais uma vez ter aqui a sua participação conosco. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Queridos, levando em consideração o resultado que nós temos da enquete de hoje, eu vou agradar 50% e vou desagradar 50%, né? Porque o resultado está praticamente 50-50, está praticamente meio a meio. Metade da audiência está com o reverendo Marcos Kleber, metade da audiência está com o pastor Paulo Henrique. Então, ou seja, naturalmente, alguns vão se agradar, outros vão criticar, mas faz parte do jogo, né? Como diz aí o adágio popular, nem Jesus agradou todo mundo. Então, nós não temos como agradar todo mundo. Então, vamos lá. Esse tema é um tema absolutamente contemporâneo, é um tema que vale a pena nós discutirmos ele, mesmo porque é uma prática não apenas presente, mas crescente em muitas igrejas, e eu diria que não apenas igrejas neopentecostais. Algumas opiniões de ouvintes, inclusive no início, disseram que isso é uma prática neopentecostal, que veio para a igreja neopentecostal, e não. Hoje nós temos, inclusive, muitas assembleias de Deus que têm a prática da dança. Aliás, eu vou me lembrar, há 27 anos atrás, 27 não, 30 anos atrás, quando eu namorava com a minha esposa, comecei a namorar com a minha esposa, lá em Joinville, Santa Catarina, Assembleia de Deus Missão, ou Belém, né, que era ligada ao Belenzinho em São Paulo, eles faziam um tal de um jogral. E no jogral que eles faziam, nada mais era do que, inclusive, dança. Ou seja, eles vinham lá, as jovens do grupo, e elas faziam lá, recitavam um texto bíblico, e que elas tinham todo um movimento e assim por diante. Ou seja, então não é uma prática neopentecostal, mas também é uma prática de igrejas tradicionais, de igrejas aí que já estão aí há muito tempo. Então eu responderia da seguinte forma, 2 pontos principais. Um ponto é a convicção bíblica, que ela é legítima para todos os lados, ou seja, um tem uma convicção para um lado, o outro tem convicção para o outro. Então isso não me assusta, isso para mim é muito tranquilo e eu acho que tem que ser isso, ou seja, analisarmos a palavra de Deus, analisarmos as escrituras e chegarmos a uma convicção. Mas o que eu percebo em muitas opiniões que não é convicção bíblica, o que eu percebo em muitas opiniões dos ouvintes, inclusive, é que há muita religiosidade. Tanto que
eu vi vários comentários aqui que não tinha nada a ver com o assunto de hoje. Falando, por exemplo, sobre ritmos musicais. Né? Ah, não, porque o forró, porque o rock, isso é do capeta. Então veja como nós, em nome da religiosidade, nós entregamos tudo pro diabo. Ou seja, tem músicas, o sertanejo. Pô, hoje nós temos aí o sertanejo universitário, inclusive, que tem muitos cantores evangélicos que estão cantando ele. E muitas vidas sendo transformadas por isso. Então veja, que nós acabamos muitas vezes nos baseando não na convicção bíblica, não em uma exegese bíblica, mas na religiosidade. Eu não aprendi assim, então já que eu não aprendi assim, é errado e ponto final. Então esta é a primeira consideração que eu faço, que nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós satanizamos, muitas vezes nós entregamos para Satanás aquilo que não é dele. Me lembro, há pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, não é 5 anos, mas quando surgiu a internet, que diziam que o www era o capeta, era o 666, que a internet era do diabo. E hoje nós estamos transmitindo culto através da internet, estamos transmitindo debate através da internet e muitas pessoas sendo abençoadas através desse conteúdo. Então veja, repito, nós muitas vezes entregamos ao capeta aquilo que não é dele. E ele, maravilha, está tomando conta, ele está fazendo a festa. Então eu falo isso com relação à religiosidade. Nós precisamos ser menos religiosos e mais exegéticos. Menos religiosos e olhar o contexto como um todo e entender se de repente Deus não está usando de alguma estratégia, Deus está permitindo que isso aconteça para que vidas sejam alcançadas. Ótimo. Feito esta consideração, eu vou entrar na lógica de prescrição versus proibição. Eu concordo com o reverendo Marcos que não há uma prescrição de como isso, de que a dança deve conter, deve estar contida dentro da liturgia de culto. Então, se não está contida, eu creio que é legítimo as igrejas que não adotam esta prática. Olha, não vamos adotar sempre que o reverendo Marcos vem aqui, eu aprendo muito com ele. É um jovem pastor, mas com uma tremenda sabedoria, com uma humildade em tudo aquilo que fala. Ele diz, olha, eu não faço por zelo, a igreja não pratica por zelo. Eu prefiro não praticar. Ou seja, se não há prescrição, por que eu vou errar? Eu vou cometer o erro, a possibilidade do erro. Por zelo, eu não pratico. Então é legítimo e deve ser respeitado, ok? Em contraponto, eu faço a colocação da proibição. Há uma proibição? Então eu não vejo na Bíblia uma proibição dizendo, olha, não pode haver a prática da dança. Nós chegamos à conclusão de que Miriam dançou, Davi dançou, e dançaram para adorar ao Senhor. Se o fizeram e Deus não rejeitou esta dança, Deus também não critica esta dança. Ou seja, não é para Deus algo abominável. Repito, o rei Davi dançou e Miriam dançou na presença do Senhor. Então não é abominável aos olhos do Senhor. Se não é abominável aos olhos do Senhor e também não há uma proibição clara para a liturgia de culto, particularmente eu entendo que não há esta proibição. Ou seja, não é claro também na Bíblia de que você não deve dançar. Se tivesse na Bíblia assim, olha, Deus prescreve, lá nos 10 mandamentos, não dançarás no culto. Opa, peraí, então tá claro que não devemos dançar no culto. Mas não há um texto bíblico claro dizendo que é proibido. Assim como não há um texto claro dizendo, olha, é para ter a dança no culto. Então, se não há, eu creio que há a liberdade para que cada igreja pratique de acordo com a sua liturgia, de acordo com a sua estrutura de culto. Não acredito, inclusive, que Deus vai condenar quem pratique a dança no culto. Olha, chegou lá no céu, dia do grande julgamento, vamos todos estar diante do Cordeiro. Aí chegaram, não, peraí, deixa eu olhar aqui. Olha, andou reto, viveu em santidade, pregou o evangelho, viveu uma vida de piedade, tudo certo pra... Ah, não, peraí, ó, dá uma lidinha na linha final aí, ó, dançou no culto. Ih, meu irmão, vai pro inferno. Não dá pra acreditar que isso vai acontecer. Ou seja, dançou para adorar a Deus, dançou na presença do Senhor, então não consigo imaginar que Deus vai condenar essa pessoa ao inferno porque ela teve a prática da dança. Então veja, a dança deve ser feita com ordem, com decência, com a roupa adequada, obviamente, não pode ser sensual, assim como louvor, porque eu posso dizer o seguinte, ó, está condenado, a dança não pode mais ter durante o culto, mas e o louvor pode? O louvor faz parte da liturgia de culto, pode, mas aí o camarada na hora do culto ele faz mais um show do que adora ao Senhor. Então será que este showzinho à parte, este podcast, podcast que chama não? Como é que chama o nome, pô? Esqueci, falei o nome aqui agora, que o pessoal faz uma apresentação, rapaz, fugiu. TikTok? Não.
Rapaz, eu tava com o nome na cabeça esses dias aqui. A Flavinha já tá ali na cabeça. O que ele tá querendo falar? A pessoa vai lá numa casa, por exemplo, numa livraria Saraiva. E ela faz lá um showzinho ali. Ela tem lá um palco. Pocket Show! Flavinha me salvou de novo. Um Pocket Show. Tem hoje cristão que ele vai na igreja e ele faz um verdadeiro pocket show. Não tem adoração, não. É pocket show. Então, o pocket... Ah, não, pastor, mas aí dentro do elemento de culto, ele tá lá adorando. Não. É pocket show. É pior do que a dança. Então, o que vale é o coração, é a intenção do coração, é como nós fazemos para adorar a Deus. Mas aí eu fecho com uma outra observação. Se você faz parte de uma igreja que não tem a prática da dança... Meu irmão, continue e seja obediência àquela igreja que não tem a prática da dança. Se você faz parte de uma igreja que tem a prática da dança, isso te incomoda ao ponto de você não conseguir adorar o Senhor, vou te dar uma dica, vá para a igreja do reverendo Marcos Kleber, que não pratica a dança, que tem uma outra forma de liturgia. Ou seja, Deus na sua multiforme sabedoria e soberania, ele permitiu que cada igreja tivesse lá uma metodologia para que pudesse, inclusive, atrair as pessoas. Ah, pastor, mas o que atrai é a palavra de Deus. Desculpa, não é verdade. O que atrai as pessoas são muitas vezes até estratégias que nós utilizamos para atrair. Agora, quem converte, quem convence do pecado, e esse sim, é o Espírito Santo. Não tem atitude, não tem estratégia que você possa traçar para convencer a pessoa do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Então, a liturgia, as estruturas de culto, elas naturalmente são conduzidas com práticas humanas. Nós olhamos, entendemos qual é a melhor forma, qual é a melhor prática e nós vamos adaptando. Agora, aquilo que agride a palavra de Deus, isso nós não vamos praticar. Então pega lá, já pensou o PH ou o reverendo Marcos Kleber dançando na igreja de colanzinha branca? Aí, tá amarrado, né? Tá amarrado, né, reverendo? Nunca, ó, sinal da cruz com a mão esquerda. Não faz sentido. Agora, feito com ordem e decência, passando uma mensagem. Eu já vi pessoas fazendo a prática da dança com uma camiseta com uma cruz desenhada. Então está ali fazendo em adoração a Deus. Particularmente, eu não vejo proibição e nem que Deus vai condenar ninguém por essa prática, ok? Feito então as minhas considerações finais, o resultado da nossa enquete final, 57-43 e 54-45, portanto, podemos lacrar aí com praticamente 50-50, ou seja, praticamente empate técnico. A nossa Word Cloud, as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, a primeira mais citada, danças, a segunda mais citada, igreja, e a terceira, adoração, ok? Todos na tela? Reverendo Marcos, mais uma vez, gratidão. Obrigado. PH, gratidão pela presença, aquela piscadinha. Deus abençoe e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Neste domingo às 10 horas da manhã, venha testemunhar uma festa nos céus e na Bíblica Vida em São José dos Campos. É nosso primeiro culto de batismo e uma celebração linda com a declaração pública da fé pelo descer das águas. Vamos viver juntos algo novo neste lugar. Anota o endereço: Rua Doutor Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152, Palácio Sunset, Jardim Limoeiro, São José dos Campos. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã, com o pastor Cláudio Apolinário. Aqui nos 96.5.